Quer mais ordem do que essa aí? Falcão 0 Pedro Henrique mandou R$5. E o que você Deus te acha abençoe, de Xandão, na Tem relação. como divulgar meu perfil de trabalho e dar uma avaliada? Muito obrigado, guerreiro. Depois eu divulgo, irmão. Acabando de almoçar aqui. O que você acha de ter ego na relação? Não. Não, porque quando você satisfaz o seu ego, ele que opera nessa camada mais superficial aí, você acaba fazendo merda. Ego tem que ser muito bem administrado, irmão. Você tem que entender o que você tá fazendo por puro e simples ego e o que você tá fazendo porque é certo. É o certo pra todos. Geralmente, quando você segue o seu ego, você faz aquilo que é certo pra você apenas. E isso não é o certo. Parem o bolso. Todo mundo paga impostos. E está crescendo a importação de produtos que não pagam nenhum imposto nesse país, ou seja... O que seria de nós se o governo não tivesse verba para resolver nossos problemas? Como é que a gente vai poder ficar R$9,89. Novo vídeo do Abraão Imposto é roubo 999.999. Vamos ver. assim? O presidente Lula decidiu aumentar mais uma vez os impostos do PIS/PASEP e COFINS sobre gasolina e etanol. Os estados começaram a elevar o ICMS, o principal imposto cobrado sobre bens e serviços no país. É o preço que se paga para que a sociedade funcione. Olha aí, consumidor, vai pagar mais caro agora produto importado. E agora em setembro vai entrar o grosso. Rapaziada, é oficial. Tu vai pagar 92% de imposto ao importar do AliExpress. Se é pro bem de todos, é nossa obrigação pagar, certo? Errado. Imagine que você tem um amigo de infância chamado Pedro. Mesmo com a correria da vida adulta, vocês ainda mantêm contato algumas vezes por ano. Em um desses encontros, vocês convidam um outro amigo da época de escola, Oliver. Oliver fala sobre sua triste história de vida. Ele acaba de se divorciar, perdeu o emprego e precisa de dinheiro para alimentar seus 2 filhos. Um deles é recém-nascido. Você é uma pessoa boa e decide transferir um pouco de grana para ajudar Oliver. Mas por algum motivo, Pedro não se manifesta. Ele não oferece qualquer tipo de ajuda. Você tenta convencê-lo a ajudar, mas ele se nega. Só te restam 2 opções: aceitar que Pedro é um babaca e não fazer nada, ou descer a porrada nele até ele aceitar fazer a coisa certa. A maioria de nós escolheria a primeira opção. Então, digamos que você esteja em uma situação um pouco diferente. Dessa vez, um grupo de 10 amigos decide votar democraticamente, e 6 deles concordam que Pedro deveria ajudar Oliver. Nesse caso, seria válido usar a violência caso Pedro ainda se recusasse a ajudar? Provavelmente não. Então façamos uma última mudança nesse cenário. Dessa vez, imagine que milhões de pessoas concordam democraticamente que um grupo de agentes deveria tomar qualquer atitude necessária para tirar dinheiro de Pedro e entregar a Oliver. Inicialmente, esses agentes não ameaçam Pedro abertamente. Tudo o que eles fazem é mandar um boleto pelo correio. Eis o que vai acontecer caso ele se recuse a pagar. Inicialmente, ele vai receber mais e mais boletos pelo correio, cada um deles com um valor mais alto do que o anterior. Se mesmo assim ele se recusar a pagar, agentes armados irão invadir sua casa e levá-lo contra sua vontade. É por isso que todo mundo paga esses boletos sem protestar. Todos sabem que os agentes estão preparados para usar quanta violência for necessária, caso alguém tente resistir. E é aí que você percebe: para aprovar qualquer tipo de programa de redistribuição de renda, você é obrigado a concordar com a ameaça de violência contra indivíduos pacíficos. Se você não está disposto a ameaçar, ou até mesmo usar a violência pessoalmente contra um colega que pode até ser um babaca, mas nunca te fez mal, por que você dorme tranquilo, sabendo que quem vai descer a porrada nele são os agentes armados? Desde a infância, fomos condicionados a jamais questionar a função dos impostos. Afinal, eles foram pintados como uma contribuição que fazemos para o bem maior. Mas e se por trás dessa narrativa houvesse uma realidade sombria que foi cuidadosamente ocultada? E se, na verdade, você estivesse vivendo uma grande mentira que, de tanto ser contada, acabou se tornando uma verdade inquestionável? So the government, they have nothing. Everything they get and they want to give to someone else, they have to steal it from somebody. That's called
taxation. Is taxation theft in your mind? Yes, it is. It has to steal from productive individual and give it to somebody else. So let us never forget this fundamental truth. The state has no source of money other than the money people earn themselves. ¿Los impuestos para ti son un mal necesario o sencillamente un mal? No, son un robo. Los impuestos son un robo. If the state wishes to spend more, it can do so only by borrowing your savings or by taxing you more. And it's no good thinking that someone else will pay. That someone else is you. A senadora americana Elizabeth Warren fez muito barulho em sua campanha ao defender os impostos. Mandou Milley ali, hein? Em suas palavras, não há ninguém neste país que enriqueceu por conta própria. Ninguém. Você construiu uma fábrica? Bom para você, mas serei bem clara. Você transportou os seus bens para o mercado utilizando estradas que foram construídas por nós. Você contratou trabalhadores que foram educados por nós. Você se sentiu seguro em sua fábrica por causa da polícia e dos bombeiros pagos por nós. Você não teve de se preocupar com saqueadores e com bandos de assaltantes que poderiam invadir sua fábrica e pilhar tudo. Você não teve de contratar alguém para lhe proteger destes espoliadores, pois nós fornecemos o serviço. Não podemos negar, é um discurso bonitinho. Só tem um problema. Por que o proprietário da fábrica deveria dispensar o serviço da polícia ou de construção de estradas pelos quais ele já foi forçado a pagar? Ao contrário do dilema do ovo e da galinha, não é difícil descobrir a resposta do questionamento. Quem veio primeiro, o governo ou a riqueza? Vamos voltar um pouco na linha do tempo. Nos primórdios, antes mesmo que a palavra governo existisse, havia fazendeiros, homens e mulheres que, com suor e lágrimas, cultivavam a terra e dela conseguiam o sustento de suas famílias. Mas nem tudo são flores. Os nômades conquistadores enxergavam uma oportunidade não só de saquear esses fazendeiros, como também exigir parte da colheita como uma espécie de arrego. É pela sua proteção, diziam eles. Pague e nada lhe acontecerá. Ironicamente, a proteção que ofereciam era contra eles mesmos. Esses caras perceberam que matar o fazendeiro para assumir suas posses era como matar sua galinha dos ovos de ouro. O fazendeiro só tinha duas opções: pagar a... Gabriel Mardegan superchat de R$5. Xandão, quantos por cento do seu patrimônio você comprou em Bitcoin e em qual preço você pegou o Bitcoin? Quem lê este superchat de R$5? Xandão, bane esse fake da Laura Gabriele. Ela só fala merda. Irmão, não sei te falar aqui agora em porcentagem. Quanto que eu coloquei. Mas não é nada demais não, porque eu tô começando de pouco em pouco também, né? Faz pouco tempo que eu tô mexendo com isso daí. Bana esse fake da Laura Gabriele. Ela só fala merda. Vocês ficam dando atenção pra ela? Ele, na verdade, né? Que tá se passando por ela. A taxa ou perder sua Vocês são os gados. vida, mas isso é só um detalhe. Olha que maravilha, agora ele estava seguro. E assim nasce o que hoje chamamos de governo, uma instituição edificada sobre o medo, a extorsão e a promessa de proteção. Não matar pessoas foi o primeiro serviço que o governo forneceu. Antes disso, a riqueza já havia sido criada. A única diferença é que agora teríamos uma entidade parasitando parte daquela prosperidade gerada através do suor do trabalho duro de outras pessoas. A própria Warren admitiu isso quando disse que as fábricas poderiam simplesmente comprar seus próprios serviços de segurança. Mas na prática, o que as fábricas realmente estão pagando é um arrego para se proteger das mesmas pessoas que recebem. Como que isso aqui que ele tá falando é real? Vocês conseguem imaginar um mundo onde não tenha um órgão fiscalizador? Vocês conseguem imaginar um mundo onde o Estado não exista? Você consegue imaginar um mundo onde você tem a sua fábrica e tudo e você não tenha segurança da polícia, você não tenha nada disso? Infraestrutura, questão de rodovia para transportar essas coisas? Vocês acham que isso daí funcionaria? Porque até hoje na história do mundo isso daí nunca aconteceu, óbvio, né? Mas
eu acho um pouco difícil de não haver um Estado. Só no governo do Messias, Super. Pois é, Arroz, aí sim. Nesse sim. Eu cheguei a uma... É quase que uma conclusão, mas, no meu ponto de vista, nesse mundo aqui, a coisa certa nunca será feita. O governo sempre será satânico. E esse daí é o nosso karma, é o nosso pecado. Tudo isso é fruto do pecado do ser humano. Por isso que a gente nunca vai conseguir se livrar do Estado e viver esse mundo onde as pessoas, cada um cuida do seu e já era. E ninguém vai lá e rouba do outro. Seguindo o princípio lá do cara... Quando você ama a si mesmo, você não vai prejudicar o outro, entendeu? Amar o próximo como ama a si mesmo. Isso não vai existir nunca no mundo. Por isso que eu acho que é perda de tempo ficar discutindo sobre isso. Tipo assim, vamos tirar o Estado. Eu acho que o Estado deveria ser, cara, simplesmente... Eu acho que as pessoas que estão lá no governo simplesmente deveriam servir o povo. Só isso, cara. Se isso fosse feito, já, acabava o problema. Só que não vai acontecer porque são pessoas que servem o diabo. Então, acho que assim, a gente vai ter que aturar isso até o final dos tempos mesmo. Já estamos no final dos tempos. Acho que a gente vai simplesmente que aguentar até o final e vai ser isso aí mesmo. E aqueles que, como eu falo, por exemplo, usam Bitcoin, estudam métodos para poder se desvincular, desinvestir no sistema, conseguem ter uma arma para usar contra isso. Os outros, acaba que a gente é escravo de um jeito ou de outro, no final das contas. Recebem o dinheiro oferecendo proteção. Em 1867, Lysander Spooner, um jurista e filósofo... Claro que... Voltamos? A CIA tá de zóio, hein? A CIA tá de zóio. Anarcomente superchatei R$10. Xande, governo é diferente de Estado. O que nós, ANCAPs, somos contra, é do Estado. Sem o Estado, governos continuariam funcionando da mesma forma que temos hoje, mas de forma contratual e pacífica. Garou superchatei R$5. Xandão, eu tô te dando dinheiro nas mensagens, mas eu vejo que você é um grande homem servo do Senhor e traz muitas pessoas para Deus, admiro bastante. Ô, irmão, muito obrigado pelas palavras aí, garoto. Obrigado pela participação, por fortalecer a live aí. Ajuda demais, irmão. Obrigado aí por todas as contribuições. Tamo junto. A gente tenta aí, né? A gente se esforça pra acertar, né? Mais do que errar. Xanão, passando pra agradecer os conselhos. Hoje estou vivendo muito bem, estou mais produtivo no meu trampo e fui promovido. Obrigado de verdade, sucesso. Tamo junto, irmão. Que Deus abençoe e que você continue progredindo mais e mais. O filósofo político expõe a essência do Estado de forma brilhante em uma de suas obras. É verdade que a teoria de nossa Constituição diz que todos os impostos são pagos voluntariamente, que nosso governo é uma companhia de seguros mútua em que as pessoas voluntariamente entraram em um acordo umas com as outras. Mas essa teoria é completamente diferente da realidade prática. A verdade é que o governo, assim como um ladrão de estrada, diz para um homem o dinheiro ou a vida. E muitos, se não todos os impostos, são pagos sob a compulsão desta ameaça. O governo, na verdade, não cria armadilhas esperando sua vítima na estrada para que possa apontar uma arma em sua cabeça e saquear seus bolsos. Mas o roubo não deixa de ser roubo por conta disso. Na verdade, o governo é muito mais covarde e vergonhoso. O ladrão de estrada assume sozinho a responsabilidade e o risco de seu próprio ato. Ele não finge que possui qualquer direito legítimo sobre o seu dinheiro ou que pretende usá-lo para te beneficiar. Ele não finge ser qualquer coisa além de um ladrão.
Ele não tem a cara de pau suficiente para declarar ser seu protetor e que está tirando o dinheiro contra a vontade das pessoas simplesmente para poder protegê-las. As mesmas pessoas que se sentem perfeitamente capazes de defender a si próprias ou que não pediram por esse sistema específico de proteção. O ladrão é um homem sensato demais para fazer declarações como estas. Além disso, depois de pegar seu dinheiro, ele vai embora. Ele não insiste em ir atrás de você na estrada contra sua vontade, presumindo ser seu superior legítimo por conta da proteção que ele te fornece. Ele não continua protegendo você, ordenando que você se curve e o sirva, roubando mais dinheiro de você sempre que ele considerar que é do seu interesse fazer isso, e estigmatizando você como um rebelde, um traidor e um inimigo do seu país, usando violência contra você sem piedade caso você conteste sua autoridade ou resista às suas exigências. Ele é cavalheiro demais para ser considerado culpado de tais imposturas, insultos e depravações. Em outras palavras, ele não tenta, além de te roubar, fazer de você seu mero escravo. Concordo com tudo isso daí que tá falando. A questão é, imaginemos um não-estado, uma sociedade, um país sem estado. O que acontece quando pessoas se juntarem para ir lá e roubarem seu patrimônio, sua propriedade? Guerra? Para mim, é como eu falei. Os ladrões sempre continuarão existindo. Pessoas ruins sempre continuarão existindo, havendo ou não Estado. Se não houvesse Estado, zero Estado, ainda assim daria um jeito de continuar explorando as pessoas através de outros métodos. Corrompendo as outras pessoas, sabe? Por exemplo, você tem lá a sua equipe de segurança do seu território. Elas podem ser compradas por outros para eles abrirem espaço para que vocês sejam roubados. Um exemplo, tá? Primeira coisa que me veio na cabeça. Quer dizer, no final das contas, o ser humano acaba que ele é uma espécie de lobo contra o próprio ser humano, porque a gente tá caído em pecado. Então, isso já não existe? Existe. Mas é aí que tá o ponto. Isso existe não por causa do Estado. Isso não depende do Estado para existir. Para uma pessoa ir lá e comprar outra para começar uma violência, você não precisa do Estado. O ser humano faz isso, irmão. A gente tem que lembrar que o Estado ele não é uma entidade. O Estado ele é controlado pelo governo. São os caras que estão lá que estão fazendo isso. Entendeu? Qual que é a diferença do Estado? O Estado foi criado porque nós entregamos o poder para essas pessoas. Então ele tem o monopólio da violência, ele tem a força coercitiva, tá em poder do Estado. Certo? Só que temos que nos lembrar que são os seres humanos que estão lá, que estão operando para que essa coisa aconteça dessa forma. Então, ou seja, havendo Estado ou não havendo Estado, quanto tempo demoraria até que, assim, uma anarquia fosse imposta? Anarquia eu tô falando no sentido literal mesmo. Acabaria que o ser humano se mataria sozinho. E já faz isso, né? As pessoas já fazem isso. Havendo Estado. Ou não. Então, se não houvesse nada, imaginando zero Estado, eu fico pensando assim, entendeu? Tipo, sabe? No final das contas, é por isso que eu falo. Isso daí é outra coisa que me faz ter fé na Bíblia. É uma outra característica clara que a Bíblia tá sempre correta. Não tem solução para esse mundo. Eu não vejo solução para esse mundo. Não adianta ter Estado ou não ter Estado. Vai dar merda. Alana Almeida Barbosa Superchatei de A única coisa que eu vejo... A única coisa que eu acho que dá pra fazer... Sem ser taxado pelo YouTube. Queremos te ajudar mais. Certo, chat? Então faz o X. Tamo junto. Obrigado, companheiro. Tamo junto. Mas não precisa se preocupar com isso não. Valeu, irmão. Só de ter sua presença aí na live já é muito, já. Então... Que nem eu tava falando. Não importa se vai haver Estado ou não. No final sempre vai dar merda. Sempre, sempre. O ser humano vai acabar com tudo. Agora, o máximo que eu acho que dá pra ser feito é existir um Estado. Isso é o máximo que a gente pode chegar assim. E pessoas de caráter, boa índole, estarem no governo. Limparem o governo para elas governarem para o povo. Pra gente tentar lutar contra o monstro, o sistema financeiro, e juntos tentarmos crescer como nação.
Eu não sei se isso daí é possível, tá? As minhas esperanças já estão praticamente zeradas nesse sentido, porque como eu falei pra vocês, eu não acredito mais no processo, que a sociedade vai ter lucidez pra eleger uma pessoa assim, talvez seja uma utopia, mas eu acho que essa utopia, essa espécie de utopia, ela ainda é mais plausível do que o zero Estado, o não Estado. Entendeu? Eu acho que seria mais fácil tentar colocar as pessoas... Tentar, não significa que daria certo, mas tentar colocar as pessoas certas lá, se o povo tivesse lucidez pra isso, pra gente tentar reverter a situação, do que acabar com tudo, assim. E deixar o ser humano depender do próprio ser humano. Pode ser que eu esteja errado. Até porque o ANCAP também, por outro lado, é outra utopia também. Olha só, pô, caramba, tudo é uma utopia nesse mundo. A única coisa que não é utópico nesse mundo é o crime, é o satanismo, é a desgraça. Porque a gente tá aqui pra isso, pô. Então, partindo desse pressuposto aí, desse princípio, que a gente tá no mundo satânico, o ser humano caído em pecado, que a gente tem que se lascar aqui mesmo até o final dos tempos. Não há solução, tudo é utópico. Qualquer solução é mera utopia. Mas é claro, esses caras não acham que você é um completo idiota. Eles têm certeza. O governo pode virar, pode não, anota aí que isso vai acontecer. IRPF. Eu vou criar um imposto pro Pix agora. IRPJ. Então, mas vai ser um nome muito bonito. CSLL. Por exemplo, Imposto contra a Fome. ICF. IPI. Aí você vai ser contra? Você vai fazer um Esquece, Xande, esse mundo não tem mais jeito, agora é só esperar o fim dos tempos. Pois é. É bem por aí mesmo. Vídeo aqui contra o imposto da fome, eu não vou. Não tem solução. Qualquer tipo de solução se transforma numa utopia. Não vai acontecer. Não é utopia. Suíça, Estônia, Noruega, Finlândia, Coreia do Sul e Japão são exemplos. Eu entendo o que você tá falando. Né? Japão, eu entendo. Os caras lá, eles fazem a coisa pra eles. Matheus Almeida. Mas ainda assim, eles também estão dentro do sistema. Eles dependem do Estado, né? Aqui a discussão é outra. É por isso que eu acho que, nesse sentido, pra mim, a única coisa plausível que poderia ser feita, tentar fazer, é justamente isso. É fazer o Estado ser o necessário. Não mais nem menos. É apenas o necessário. Voltado pro povo, pros interesses do povo. Eu acho que o que daria... Só que aí a gente entra naquela outra problemática que é que eu falei. Como que a gente vai colocar o nacionalismo lá na presidência se o povo não tá nem interessado? Né? Mas ele nasceu com essa ideia. Sim, mas peraí. O Estado nasceu com essa ideia, mas no papel tudo é muito bonito. O comunismo no... Irmão, a filosofia marxista no papel é linda. Ela encanta as pessoas, cara. Hoje em dia não encanta mais porque, pô, uma pessoa que tem dois vai lá e lê, ela sabe que aquilo lá não vai dar certo, porque hoje a gente já entende isso, mas no papel, irmão, qualquer coisa te encanta, cara. Na teoria a coisa é uma beleza, a prática que é o problema. Ter um Estado. Os caras vão lá e falam pra você que o Estado foi criado pra isso, é lógico que foi, mas quem disse que eles fazem isso? Faz tudo o contrário. Isso que é foda. Então, por mais que a ideia seja uma beleza... Não significa que vai funcionar dessa forma, não. Tanto que não funciona. Pra nós aqui não funciona. Tem lugares que o Estado funciona muito melhor, óbvio. Você pega... Cara, é como eu sempre falei aqui, os países que são potência, eles são potência porque o Estado tomou a frente. E tomou conta. Infraestrutura, saúde, o saneamento, educação, rodovia, estatais estratégicas que são necessárias para a manutenção dos nossos interesses, da estrutura do nosso trabalho, da progressão do parque industrial energético. Tudo isso é possível de ser feito com o Estado necessário, com pessoas que estão lá trabalhando para isso. Mas como? Como fazer isso? Esse é o problema. A Alemanha também, vários países, os países do primeiro mundo, todos eles têm a figura do Estado presente ali. Por isso que eles prosperaram. Por isso que eles estão anos-luz na nossa frente. Não significa que lá é perfeito, não. Todos esses países têm seus problemas também. Estados Unidos tem muito problema. Inclusive lá, pô, velho, o índice de gente drogada lá é gigantesco. Tem um monte de problema, tá? Mas aqui eu tô falando do papel do Estado. O que eu quero dizer é que, nesses países, pelo menos o Estado, ele atua ainda. Ele não é ruim que nem o nosso, entende? Um Estado acéfalo, inerte, parado ali, não faz nada, sabe? Então,
E aí? COFINS, IOF, ITR. Nosso estado é inchado. Não é inchado. Pelo contrário. SS Superchat Nosso estado é R$2. murchinho. Nacionalismo já. Nosso estado é profundamente murchinho. Gonás Superchat R$2. No mundo onde mal reina, o bem é utópico. Gonás. E Lucas Silva Superchat R$2. Bom dia, Super. O melhor que temos. Tamo junto, Lucas. Tudo nosso, irmão. Caio Madureira Superchat de R$5. Temos 0 estado nas favelas no Rio e o que aconteceu se criou um estado paralelo com leis e formas de se porte e nesse delírio do acapistão. Então, mas não vai dar certo isso, né? O estado não é inchado. Basta vocês pararem pra pensar. Existem mais policiais ou menos policiais necessários? Existem mais médicos ou menos médicos? Existem mais... Polícia pode ser federal, militar, seja o que for. A federal, então, nem se fala. Professores. Infraestrutura. Qualquer coisa. O Estado brasileiro, ele deixa totalmente à míngua todos os setores estratégicos para que a nossa nação progrida. O Estado, ele só é inchado para, primeiro, arrecadação de impostos e, segundo, dívida pública. O que deixa o Estado inchado de verdade é a dívida pública. É o tanto de juros que a gente paga para o sistema financeiro. Mais da metade do arrecadamento vai diretamente para o bolso deles. É isso aí que deixa o nosso Estado desse jeito. O Estado não é inchado. Essa análise aí tá errada. O Estado seria inchado, como eu falei, se ele tivesse essa eficiência, se ele tivesse as estruturas funcionando da maneira como deveriam. Não tem nada. A gente não tem absolutamente nada. A gente é totalmente defasado em todos os sentidos. O que é complicado aqui no Brasil é que a dívida pública, ela acaba. Ela destrói a gente. Nossos impostos, inclusive, mais da metade deles estão indo para banqueiro. Voiato Esse é o Superchat problema. R$2. O que nós fode é os juros para banqueiro NPCs. É isso. Eu sempre falei aqui, a nossa briga é contra o sistema financeiro. E a população, por acaso, vai brigar contra o sistema financeiro? A população tá lúcida para isso, para essa discussão? Você tem aqui, ó, canais que falam sobre isso, ó. Maria Lúcia Fatorelli. Uma nacionalista, ó, que fala exatamente sobre essas coisas, ó. Entenda como o sistema da dívida distorce o conceito de responsabilidade fiscal. Muita informação boa aqui. Então, por isso que eu tô falando. Nesse sentido, o Estado, ele deveria cumprir com o seu papel. Infelizmente, não é o que acontece. Oh, caramba. Tá, eu sei o que você tá pensando. Imposto não pode ser roubo, afinal, um ladrão não oferece serviços valiosos, muito menos serviços que nos permitem ganhar o dinheiro do qual eles tiram uma porção. Então, imagine que eu te aborde a mão armada na rua e tome R$10 de você. Em troca, eu também deixo um sapato. No dia seguinte, você me encontra na mesma rua sem minha arma e diz: Seu ladrão, devolva o meu dinheiro! E a minha resposta? Não, eu não sou um ladrão. Afinal, eu te dei algo de valor em troca. É verdade, você nunca me pediu aquele sapato, mas é um bom sapato, vale até mais do que R$10. Você me olha confuso e, logicamente, me acha um canalha. E eu realmente sou. Não importa que eu tenha te dado um bem em troca. E não importa se o sapato realmente vale mais do que R$10. O que importa é que eu tomei o seu dinheiro sem o seu consentimento. Também não importa se você estava precisando daquele sapato. Vamos supor que você tenha experimentado o sapato e realmente ele tenha te deixado muito elegante. Isso não muda o fato de eu ser um ladrão. A ordem temporal também não importa. Se eu te der o sapato sem pedir nada em troca, Já volto aí, galera, rapidão.
Gonar superchatei R$2. Eu ainda rezo que isso aconteça super, mas né. Esperar você Rapaziada, soltem um like na live aí quem não soltou ainda, por favor, tamo junto. Você fechar um bom negócio. Tava bom vape? Me respeita, seu merda. E lucrar pelo fato de estar bem apresentável com aquele sapato, mas depois voltar pra tirar o seu dinheiro à força, eu continuo sendo um ladrão. Tá, eu sei. Ainda existe uma ponta solta. Afinal, a maioria de nós concorda em pagar impostos pelo bem de todos. Isso faz parte do contrato social, que é uma espécie de acordo entre os cidadãos e o governo. As pessoas concordam em pagar impostos e obedecer às leis em troca de serviços governamentais como estradas, escolas e a polícia. Então, se você vive no território do governo, você está automaticamente indicando que aceita o contrato social, certo? Mas esse é o ponto. Você se lembra de ter assinado esse contrato? Provavelmente não. Ninguém o assinou, porque ele sequer existe. Até faria algum sentido um contrato em que se paga impostos de acordo com os serviços governamentais que você utiliza. Mas na verdade, você é obrigado a pagar, independentemente de usar ou não esses serviços. Essa história de contrato social não passa de um jeito bonitinho de dizer: você não tem escolha, amigão. Concordo e discordo ao mesmo tempo. Concordo e discordo ao mesmo Gonar tempo. superchatei R$2. Para de ir comprar BTC na Bipa. Pode ir banheiro. Gonais, aprende com o super, irmão. Calado. Concordo e discordo. Na pegada da Dilma. Porque o contrato existe, de fato. Não é... Esse negócio... A questão é que a aplicabilidade dele não é aquilo que deveria ser. Pra mim, a discussão é essa. Se o Estado fosse eficiente, realmente eficiente, ninguém reclamaria de pagar imposto. Não esse tanto que tá aí, porque é crime, óbvio, né? Tô falando um imposto honesto, dentro de uma moeda que tem lastro numa economia forte, tem trabalho, tem produtividade, tem emprego, tem educação, tem rodovia, não tem rua esburacada, a infraestrutura funcionando. Por que ninguém gostaria disso? Não existe isso. O Estado, ele tem que ser o maior parceiro da população. Mas não é, ele é o maior inimigo. Por quê? Por causa do governo. É o governo que faz isso. Pra mim, essa é a discussão. Então, aqui, quando ele diz que a gente não tem escolha, amigão, tá certo. Por quê? Porque a população, é como eu falei, a população não está disposta a brigar realmente pra fazer com que a coisa opere do jeito correto. Esse é o problema. A mídia ludibria a gente em todo momento. As informações são falsas. A gente sofre lavagem cerebral. Eles armaram toda a cama, prepararam ela bonitinha pra você cair morto lá, certo? Então, aí é complicado, né? Já viu o vídeo da Via Infinda falando da Suíça? Não, irmão. 2026, 56 pra cima, 56% na urna, primeiro turno. Seria pedir demais? Rony. Já pensou, irmão? Rony RSS superchatei R$5. 2026, 56 pra cima, 56% na urna um turno. Seria pedir demais? O problema é que mesmo se aparecesse um cara que tivesse grandes chances de virar presidente e mudar isso daí, seria morto, com certeza. PR Mataplas superchatei R$2. Já viu o vídeo do Vinfinda falando da Suíça? Pague ou... Bom, você sabe o que acontece. E o que é pior, eles fazem parecer que você está no controle, que você concordou com isso. Mas a verdade é que a escolha nunca foi sua. Você nasceu, cresceu e de repente já estava enrolado nesse tal contrato que ninguém nunca viu.
E não, o território onde você vive não dá ao governo o direito moral de te cobrar impostos. E talvez você esteja se perguntando: Mas se você vive em um determinado território, não está automaticamente aceitando todas as regras impostas pelos donos? Meu teto? Minhas regras? Exatamente. Mas quem disse que o governo é dono de toda a terra do país? Já ouviu falar de propriedade privada? Se eu possuo uma terra que outras pessoas estão usando, eu posso exigir que elas me paguem dinheiro ou desocupem minha terra. Mas o contrário não se aplica. Se alguém exige que paguemos dinheiro por usufruir de nossas próprias terras, está atuando como um ladrão. Extrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Essa é a definição do artigo 157 do Código Penal, a descrição precisa da agressão que sofremos diariamente. Perceber essa verdade talvez te faça questionar: qual é a moralidade desse sistema?